Olá, você está no programa Novo Dia, Nova Esperança, um programa que nos ajuda a compreender o mundo da dependência química e nós já temos uma pergunta para hoje. Fátima de Jandira conta sua história. Descobri que o meu único filho está usando drogas. Eu estou me sentindo muito culpada, pois eu queria tanto ter uma família feliz e me sentir segura dentro de casa. O que eu posso fazer agora? Puxa, Fátima, muito obrigado de você ter entrado em contato, ter aberto o seu coração, porque eu posso imaginar o quanto você está sofrendo com tudo isso. Eu também tive um filho dependente químico e eu sei como que isso tudo é doloroso. Olha, Fátima, você nos pergunta o que você pode fazer. A primeira coisa, preste bem atenção, não se sinta culpada. Você não tem culpa do seu filho ter se tornado um dependente químico. A dependência química hoje, ela é encarada como uma doença bio, psico, social e espiritual. Portanto, não se sinta culpada. Se seu filho tivesse tuberculose ou um câncer, você se sentiria culpada? Não. Mesmo que todo mundo diga que você é culpada porque você não estava em casa, porque você estava trabalhando, não acredite nisso. Nós estamos falando de uma doença, você não tem culpa. Mas você nos pergunta o que é possível fazer. Bom, quando nós descobrimos que o nosso filho está no mundo da dependência química usando drogas, a primeira coisa que nós precisamos fazer é pedir ajuda. Na nossa região existem grupos de famílias que foram afetadas pela doença chamada dependência química, que se reúnem uma vez por semana para conversar sobre seus problemas, sobre as suas dificuldades, sobre estratégias que dão certo, coisas que fizemos e que não deu o resultado ideal. Normalmente esses grupos são conhecidos como o Amor Exigente, o grupo do Naranon, do Alanon ou o grupo da nossa comunidade que nós chamamos de Grupo de Apoio Busque Ajuda. O importante é você não tentar enfrentar o problema sozinho. Nós estamos falando de uma doença que está muito ligada aos comportamentos. Então eu preciso ouvir outras famílias, outras mães, outros pais que já passaram pela mesma dificuldade para que eles nos indiquem novas opções, novos caminhos. É muito rico quando a gente ouve a história do outro, aprender com o outro, fazer a lição da humildade, de falar sozinho eu não consigo. Assim como o dependente químico sozinho não consegue sair da droga, nós, pais e mães, também temos nossa dificuldade. Nós também adoecemos quando vimos os nossos filhos caminhando para uma situação difícil e complicada. Olha, o importante é lembrar, você não tem culpa. Nós estamos falando de uma doença. Busque um grupo de ajuda, peça ajuda, ouça os outros e acredite que você vai conseguir. Assim como eu consegui, você também vai conseguir. Muito obrigado. E agora, vamos então para a nossa segunda pergunta de hoje. Qual que é a pergunta? Mônica de Itapevi. Meu filho está usando drogas e bebe demais. Fala que não é drogado e para quando quiser. Eu me sinto tão cansada e desanimada. Não sei mais o que fazer. Eu queria que ele se recuperasse e voltasse a trabalhar. Como eu posso ajudá-lo se ele não quer tratamento? Puxa, muito obrigado, Mônica, de você também ter partilhado a sua dor e a sua dificuldade com cada um de nós aqui. Olha, a dependência química é uma doença que quem está no uso de bebida ou droga não entende que ele está doente. O mundo dele inteiro está desabando, mas ele não consegue enxergar. É como se ele estivesse no meio de um nevoeiro, dirigindo um automóvel muito confortável. Ele está na zona de conforto, mas ele não consegue enxergar o perigo que está à frente. O que nós que participamos de grupos de autoajuda aprendemos, e pode ser a estratégia indicada para o seu filho, é assim. Olha, é simples. O teu filho não consegue enxergar os problemas que a droga está causando. Então nós como famílias temos que determinar uma estratégia de enfrentamento ao problema. A melhor estratégia, uma das melhores estratégias é colocar o que a gente chama de regras e perdas dentro de casa.
Comece, junte o seu marido, junte a parte boa da família, escrevam as regras da casa. Horário para acordar, horário para almoçar, tempo de uso de internet, tempo de uso de chuveiro. Para cada regra, você deverá colocar uma perda. É natural que o seu filho, por estar usando algum tipo de substância, não consiga cumprir horários e nem regras. Então, você coloca a regra e você já sabe que ele não vai cumprir essa regra. Mas quando ele não cumprir a regra, ele vai ter uma perda. E são essas perdas progressivas e constantes que irão despertá-lo para a realidade da sua situação e irá levá-lo a buscar ajuda. Nesse tempo, tente ir em grupos de autoajuda, visite comunidades terapêuticas, ambientes de tratamento e uma coisa muito importante que eu aprendi, aí eu vou te dizer a minha história. Eu descobri que o meu filho estava numa situação muito dolorosa, muito difícil. E aí eu tive uma intuição, que eu falo que foi uma intuição de Deus, que disse assim: enquanto eu não consigo entrar na mente e no coração do meu filho para ajudá-lo a parar de usar droga, eu vou cuidar do filho dos outros. Porque quando eu cuido do filho dos outros, alguém lá em cima cuida do meu. Isso deu certo. Nós, pais e mães que tivemos um membro da família com a dependência química, precisamos nos tornar voluntários dentro desta causa, ajudando outras mães e outros pais a entender o problema, a buscar juntos soluções. Lembra do segredo: regras e perdas. É assim que nós vamos conseguir tirar os nossos filhos dessa terrível armadilha em que eles caíram. Coloque regras. Para cada regra não atendida, não cumprida, uma perda automática. Mas não grite, não chore. Apenas aplique a regra e, fazendo isso, em algum momento ele vai pedir ajuda e ele vai sair dessa dificuldade e juntos iremos vencer. Se você achou interessante as informações que lhe passamos, por favor, entre em contato com o nosso e-mail. Se você tiver dúvidas, pergunte. Teremos o maior prazer em responder. Muito obrigado e até o próximo programa.